Bem-vindos novamente ao especial de informação, como temos vindo a fazer até aqui, entrevistar os presidentes de Câmara aqui da região de Val de Sousa e Câmara. Já falámos com o Presidente Gonçalo, o Presidente Humberto, a Presidente Cristina foi a nossa última convidada e hoje temos o prazer e o gosto de convidar o Sr. Presidente de Câmara Municipal de Penafiel, o Dr. Antonino Sousa, que para mim é um gosto enorme tê-lo aqui, nem que seja através destas novas tecnologias. Presidente, muito obrigado por ter aceito este bocadinho aqui a falar, sobretudo para falar pelos penafialenses e também pela região. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu também tenho sempre gosto em conversar com a Nova Canal. Só tenho pena que estas circunstâncias sejam tão delicadas e tão graves como são, mas de qualquer forma é muito importante comunicar e é muito bom termos a possibilidade de utilizar também a Nova Canal para podermos chegar mais perto da nossa comunidade, mais perto das nossas populações e podermos passar estas mensagens que são tão importantes, mensagens de responsabilidade, mensagens de serenidade, partilhar também com a comunidade aquilo que estamos a fazer no nosso município neste momento para podermos, de alguma forma, contribuir para este combate, um combate tão difícil, um combate tão exigente, desde logo o combate da prevenção e da contenção, mas depois também o combate da estabilização para que as nossas famílias, para que os nossos empresários possam de alguma forma superar estas circunstâncias, este momento tão difícil e tão exigente que estão a viver. E por isso agradeço à Nova Canal pelo convite e pela oportunidade que me dá para poder, por esta via, dirigir-me aos penafialenses, àqueles que estão cá no nosso concelho a viver este momento aqui connosco no nosso território, mas também àqueles que acompanham o que vai acontecendo aqui no nosso concelho, a partir dos muitos pontos do mundo onde temos penafialenses, através da Nova Canal. Muito obrigado, Presidente. Eu começava por lhe perguntar, porque nota-se que há, mesmo a nível da oposição, há um apoio à Câmara Municipal e tem elogiado, principalmente estas últimas 25 medidas. O Sr. Presidente mandou cá para fora 25 medidas e disse que não ficariam por aqui. Iam-se ajustando conforme os tempos, principalmente, e nota-se uma preocupação muito grande que o Presidente tem com o pequeno comércio, com o cabeleireiro, com o restaurante, com o café. É isso mesmo, não é? Vai atuando conforme a situação se vai agravando. E neste momento deu prioridade à ação social e a todos os lares de idosos, que é esses os doentes de risco que toda a gente sabe. Sim, eu quero também deixar aqui esta palavra de reconhecimento público pela forma como os principais atores políticos do nosso concelho, mas a sociedade civil no seu todo, as instituições, as nossas organizações, todos, sem exceção, têm vestido esta camisola, a camisola de um combate para o qual todos somos chamados a intervir e para o qual todos temos que dar o nosso contributo. E se há coisa que é absolutamente essencial neste momento é a união. Nós não podemos usar as palavras de forma vã. Quando dizemos que juntos vamos vencer, isso tem que ter um significado e uma tradução prática. Temos mesmo na prática cada um que dar o seu contributo. É claro que cada um tem as suas responsabilidades, cada um está no seu meio, na sua instituição, na sua organização, as responsabilidades são diferentes, as competências também, mas cada um, se der o seu contributo, se fizer aquilo que está ao seu alcance, então vamos com certeza transformar essa máxima numa máxima verdadeira, numa máxima real. Juntos vamos vencer. Nós temos procurado estar ao nível das responsabilidades que os penafialenses nos confiaram. Este é o momento mais difícil e mais exigente de sempre. Este é o combate das nossas vidas. E por isso tenho dito recorrentemente, a nossa principal preocupação neste momento, a nossa principal prioridade é a saúde e a vida dos nossos concidadãos. E quando definimos e desenhamos este plano que tem 25 medidas, como disse, foi precisamente a pensar nisto. E por isso é que o plano se divide em 3 partes. Uma primeira parte que é uma parte que está muito direcionada para as medidas de prevenção e de contenção. Essa primeira parte está, no essencial, implementada. As medidas de prevenção e de contenção estão
na sua grande maioria, implementadas. Há outras, ainda assim, que estão a ser reforçadas e há outras que vamos agora implementar. Depois, há uma segunda parte nesse plano que está direcionada para as famílias, para as nossas famílias penafidelenses e para aqueles que precisam mais, neste momento, de ter uma mão amiga e uma mão próxima. E, por isso, a primeira medida com que avançamos, a primeira medida que implementamos foi precisamente a rede solidária Uber Covid-19. Porquê é que se chama assim? Porque é efetivamente uma rede solidária, uma rede que integra os nossos presidentes de junta, que integra as nossas IPSS, que integra muitos voluntários que quiseram também dar o seu contributo e que integra muitos técnicos da nossa divisão da ação social. E chama-se Uber porque tem precisamente essa função de levar aquilo que é essencial, a medicação, a alimentação, resolver algum problema que seja absolutamente essencial até ao idoso que está isolado, até à família que tem, por exemplo, um deficiente a seu cargo e que não pode nem deve ausentar-se. Há família que tem, por exemplo, no seu seio um doente oncológico ou um doente crónico e que não pode correr risco absolutamente nenhum. Tem que permanecer no seu lar. Mas tem que ter a alimentação, tem que ter a medicação, tem eventualmente que ter alguma outra situação que precisa de resolver e que é essencial. E por isso esta rede solidária foi a primeira medida que avançamos e que implementamos. E por outro lado, depois fomos já, neste plano, desenhando outras medidas que têm a ver com o momento atual. Suspender imediatamente o corte de água, serviços de água ou de saneamento aqui no nosso município, para que as pessoas não tenham que sair, não tenham que se deslocar. Prorrogar todos os prazos em termos de licenciamentos urbanísticos, em termos de pagamentos de tarifas, em termos de qualquer decisão que implique vir ao município. A seguir tudo se há de resolver. Agora é o momento de estar o mais possível em casa para evitar a propagação do vírus. Por outro lado, criamos também, no âmbito do nosso plano municipal solidário, um reforço de cerca de €500 mil para podermos acudir a estas famílias que já estão a sofrer com a pandemia e as consequências económicas da pandemia. Porque há famílias que já estão em casa, que já têm que estar em casa em quarentena, que já têm que estar em casa em isolamento profilático e que vão ver os seus rendimentos serem reduzidos, penalizados. E nós temos que ter já medidas preparadas para lhes acudir. E por isso fizemos esse reforço significativo ao nosso Plano Municipal Solidário. Há outras medidas, elas estão disponíveis no nosso site, no nosso Facebook. Fizemos também um infomail para todo o nosso concelho, um infomail que vai ser entregue em cada um dos 25 mil fogos do nosso concelho de Penafiel, precisamente porque sabemos que há pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a estas novas plataformas digitais ou até que não veem os jornais, mas que têm que saber da existência das medidas. Estou a pensar até nas pessoas mais idosas, menos esclarecidas no que diz respeito ao acesso à internet ou outros meios de comunicação. E, portanto, fizemos este infomail para levar toda a informação das nossas medidas junto de todos os penafidelenses. Não queremos que ninguém deixe de usufruir, de ter acesso a estas medidas por desconhecimento das medidas. E depois temos um terceiro ponto, esse mais direcionado para as empresas. E esse terceiro ponto tem muito em conta, tem obviamente medidas que são genéricas, que se destinam a todo o setor empresarial e a toda a economia do nosso concelho, mas tem depois medidas muito direcionadas para aquelas que são, de facto, as empresas que estão a sofrer mais e que vão sofrer mais com esta crise, com esta pandemia, com as consequências económicas que ela vai ter. E estou a pensar claramente no pequeno comércio, como o Paulo referiu há pouco, as lojas de rua, os cabeleireiros, as manicures, as pequenas lojas, mas que no dia-a-dia vão mantendo, vão sustentando postos de trabalho, famílias. Estou a pensar na restauração, que está de facto a ser muito castigada e vai ser muito castigada os próximos tempos. Os setores mais ligados ao turismo e que vão tendo as suas receitas muito por via do movimento que o turismo vai gerando. E, portanto,
para esses, sobretudo, nós criamos medidas muito mais direcionadas. Vamos isentá-los, naturalmente, de pagarem a tarifa de disponibilidade da água, da tarifa dos resíduos, de todas as taxas que são municipais, da publicidade, da ocupação do espaço público, sendo o caso, de ruído, enfim, tudo aquilo que está ao nosso alcance e que depende do município. Os feirantes, por exemplo, ou os vendedores ambulantes vão estar isentos de pagamento de taxas até ao final deste ano. Sabemos que é também uma área que vai ser muito afetada. Há muita gente que vive dos seus rendimentos nas feiras e na venda ambulante e que está a ser severamente penalizada com tudo isto. Portanto, criamos também para esses medidas dentro daquilo, como disse, dentro daquilo que está ao nosso alcance, que depende das nossas competências e com os nossos recursos financeiros. E, por outro lado, temos também já definidas medidas a pensar no pós-Covid-19. Temos medidas que, algumas delas, inclusive, vão ser desenvolvidas em articulação e em parceria com a nossa associação empresarial, na FIAL. Estou a pensar, por exemplo, no plano de marketing que vamos desenvolver para promover, para alavancar novamente a economia nestes setores. Vai ser preciso um trabalho muito grande e muito intenso para que as pessoas voltem a sair, voltem a visitar, voltem a usufruir, voltem a vir trazer os seus rendimentos para a nossa cidade e para o nosso concelho. Nós temos uma cidade com uma tradição extraordinária em termos de comércio local. Não podemos permitir que isso seja fragilizado, que isso seja penalizado. Nós temos, neste momento, tínhamos até aqui já uma dinâmica extraordinária em termos de crescimento turístico, com a nossa restauração, com a nossa hotelaria, os investimentos que estavam a ser feitos já a pensar no futuro, os milhares de dormidas que ano após ano iam aumentando. Nós tivemos, no ano de 2019, mais de 100 mil dormidas no nosso concelho, nunca antes isso tinha acontecido. Portanto, nós temos que ter planos de marketing muito direcionados, muito focados, para voltarmos a dinamizar esta nossa atividade local, para voltarmos a alavancar esta nossa economia local. Ela é fundamental e nós não podemos permitir que ela se perca. E, portanto, é todo um trabalho que estamos a desenvolver. Estas medidas vão agora ter que ser implementadas, algumas são de mais fácil implementação e já estão em curso, outras estão a ser implementadas, os contactos estão disponíveis, o mail para poder aceder a estas medidas é um mail simples e propositadamente quisemos que fosse simples para que todos o possam fixar. Juntos vamos vencer, tudo pegado, .covid19@cm de nafiel.pt. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só enviar um mail para este endereço que acabei de referir e os nossos serviços vão ou responder, ou encaminhar, ou procurar ajudar naquilo que for possível. É o esforço que estamos a fazer nesta altura e, como o Paulo disse, este não é um plano estático. Estas são as 25 medidas que nós achamos que eram essenciais já nesta fase. Mas hoje todos temos consciência que é muito mais difícil planear. É muito mais difícil antecipar o que quer que seja. Aquilo que está a acontecer hoje, nenhum de nós, há 3 meses atrás, acreditaria que fosse possível acontecer. Nós estamos a assistir a uma circunstância que nunca nenhum de nós imaginou que pudesse vir a acontecer. E, portanto, nós queremos que este plano seja dinâmico e que seja capaz de ir reagindo e de ir criando soluções para as questões que forem acontecendo e para os problemas que nos forem sendo colocados. E daí o dizermos que ele é dinâmico, que não está fechado. Estas são as primeiras 25 medidas, mas outras se irão juntar, se assim se justificar. Presidente, nós conhecemos bem o seu trabalho, que já acompanhamos há alguns anos, e uma das preocupações já de imediato que ficou muito feliz é que foi ontem, a partir de ontem, que os lares de Penafiel e os centros já estão a começar a ser testados. Nós estávamos muito preocupados com essa questão dos testes aos utentes dos nossos lares. Estávamos muito preocupados porque sabemos, por um lado, que a população idosa é aquela que é mais vulnerável, é a população de maior risco. E temos assistido nos últimos dias e com muita intensidade a notícias vindas um pouco de todo o país que nos dão conta de haver lares com utentes infeccionados.
com utentes infectados e das consequências que isso está a ter. E, portanto, estamos muito preocupados com essa situação e quando vimos que nas prioridades para os testes aos utentes dos lares não estava considerado o nosso distrito do Porto e, portanto, o nosso concelho de Penafiel, ficamos ainda mais preocupados. E foi nessa circunstância que lancei o desafio aos meus colegas de Paredes e de Castelo de Paiva, porque fazem parte do mesmo ACES, o mesmo agrupamento de centros de saúde que nós, Concelho de Penafiel, e, portanto, lancei-lhes o desafio para avançarmos os 3 municípios, assumindo os encargos, assumindo a despesa dos testes, mas avançarmos com os testes para os utentes dos nossos lares e para os funcionários que tratam diretamente com eles. Nesta altura, a nossa lógica é a de que se vão os anéis, mas que fiquem os dedos. E neste caso, os dedos são os nossos concidadãos e principalmente aqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis. Vamos fazer uma despesa que não era a nós que cabia fazer, era ao Estado, porque se o vai fazer noutros locais também devia fazer aqui no nosso concelho, mas nesta altura não podemos estar a olhar para isso e nem sequer podemos estar à espera do que vai acontecer daqui por sabe-se lá quanto tempo. Porque neste momento estão definidos como prioritários 4 distritos. Lisboa, Aveiro, Guarda e Évora. E vão ser feitos 400 testes por dia. Ora, as contas são simples de fazer. Por este ritmo, nem daqui por um ano, nós teremos os testes aqui nos lares do nosso concelho de Penafiel. Não podemos esperar. Daí termos avançado com o projeto. Neste momento estão a ser ultimados os procedimentos e esperamos que muito brevemente esses testes comecem a ser feitos. De resto, a nossa preocupação e aquilo que temos articulado neste momento com os diretores técnicos e com as outras instituições é que esses testes possam ser feitos com a recolha no próprio local. Que os utentes não tenham que sair dos lares, que a recolha possa ser feita localmente, porque todos os lares têm ao seu serviço enfermeiros, técnicos de saúde, que podem ser formados para esse efeito, as recolhas serem feitas localmente, isso facilita e muito o processo e causa menos transtorno e menos impacto também aos utentes dos nossos lares. É uma ação que achamos muito importante e que queremos ver no terreno a ser implementada o quanto antes. Presidente, eu agradeço as suas palavras, penso que os seus cidadãos de Penafiel vão ficar mais tranquilos, esperançosos, e não esquecendo que a cidade de Penafiel faz 250 anos e eu espero que em breve continuemos a comemorar esse tão lindo aniversário que é para a cidade. Portanto, é verdade, são 250 anos, nós gostávamos bem que as comemorações pudessem acontecer de outra forma, mas são as circunstâncias da vida. Agora o importante é estarmos todos focados neste combate. E eu queria, Paulo, permita-me, antes de terminar, só dizer uma palavra de agradecimento, de reconhecimento público aos profissionais de saúde que têm sido verdadeiramente extraordinários no combate e na forma incansável como se têm dedicado a este combate, mas também envolver neste abraço e nesta saudação os nossos bombeiros, as 3 corporações, as forças de segurança, as nossas IPSS e todos aqueles que no dia-a-dia trabalham, dão de si, saem de suas casas com medo muitas vezes, com receio certamente, mas com todo o cuidado, com toda a responsabilidade para que a vida não pare, para que nós possamos todos juntos vencer este que é o desafio das nossas vidas. Portanto, muito obrigado, proteja-se, que os penafilenses precisam de si, isso já sabe, e foi a entrevista com o Sr. Presidente de Câmara Municipal de Penafiel, o Dr. António de Sousa, que nos deixa aqui umas mensagens do que está a fazer, o que vai fazer e o que ainda está por fazer. Fiquem em casa, por favor. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.